evitar que mais tragédias aconteçam, seja um homem que combate o machismo e a violência contra a mulher. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Há 54 anos, o Leonardo da Vinci oferece o equilíbrio perfeito entre resultado acadêmico e olhar humanista. Hoje, somamos mais de 500 educadores em um time campeão e apoia os alunos. Ok, Monique. Entrou. Filha! Conseguimos. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, Monique, boa tarde. Tudo bem, que maravilha! Sabe por que eu não estava conseguindo entrar? Porque você me colocou como moderadora. Fica assim. Querido, seja muito bem-vindo ao meu canal, só que do lado ao contrário, né? Porque sou eu que estou invadindo o seu espaço hoje, eu que estou invadindo o seu Instagram, mas muitíssimo obrigada pelo tempo e pela disponibilidade, tá? Obrigado. Para quem não tá entendendo nada, gente, hoje eu estou invadindo o espaço do Hamilton. Porque geralmente as entrevistas acontecem no Monique MM18, onde eu entrevisto escritores nacionais e profissionais da área da saúde mental. No entanto, o Instagram está passando por uma baita atualização, onde eu não consigo gerar as minhas lives lá no meu Instagram. Então eu estou fazendo essa troca com os meus autores. Ao invés deles irem para lá, eu estou vindo para cá. Então tem muita gente ainda que não me conhece, está chegando por aí. Então muitíssimo obrigada para quem está nos acompanhando. E o nome do canal é Do Livro Não Me Livro. Vocês podem assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. É um podcast literário mais saúde mental. Muito bem! Hamilton, é sua primeira entrevista literária? Primeira vez. Coisa boa, né? Está tremendo aí na base? É bom assim, não é? Eu gosto. Na base superior. Você é de qual lugar do Brasil? Oi? Você é de qual lugar do Brasil? Olha, essa talvez seja a pergunta mais difícil para eu responder. Porque eu nasci em Santa Catarina, corri o Brasil inteiro, um pedacinho do mundo, e agora estou em Brasília. Em Brasília, mas é bom, né? Correr um pouquinho o mundo, que vai conhecendo um pouco de tudo, né? Assim é que é bom. Você conhece o Rio de Janeiro? Já morei lá um bom tempo. Que delícia! Então conhece a nossa terra. Hamilton, querido, eu tô aqui com o seu livro, que está me chamando a atenção. Tudo. Olha, gente, essa capa maravilhosa. Você falou que tem uma curiosidade sobre essa capa. Conta pra gente a história dessa capa. Olha, tudo nesse livro tem um propósito. E a capa foi idealizada por nós, minha esposa também me ajudou a idealizá-la no sentido de dar uma contextualização visual do que tem no livro. E o editor lá foi extremamente feliz em entender a nossa ideia, entender o para quê que a gente se propunha e criou essa capa. É a mesma do primeiro livro, entretanto, o fundo do primeiro é azul, aqui é verde. E a diferença está aqui no meio. Muito bem. Foi possível observar que a capa expressa que nós estamos o mundo nosso, né, está numa metamorfose. Isto é, nós estamos saindo, deixando essa casca mais densa para fora, que é o vermelho, está saindo para ficar numa
cor mais harmônica, que é o azul. E se observar ali no centro, bem no centro aqui do livro, da capa, vão ver que existe uma figura que, ora, se percebe um cubo, um cubo mágico, ora, se percebe um hexágono com um pontinho no meio e praticamente 3 polos, 3 faixas. Isso tem significado. Uma leitora já mandou dizer para mim que parece uma mandala. Sim. Mas o hexágono. O cubo, tá certo, ótimo, representa um cubo mágico. E se olhar esses 3 conjuntos de riscos, né, que dá a ideia do cubo, pode ser considerado uma trindade. Por que não dizer uma ideia de Santíssima Trindade? Olha, peraí, vamos entender melhor essa pegada dessa capa. Primeiro, o nome do livro é O Cartesianismo Quântico. Essa capa tá belíssima. Como é que foi a escolha do título da tua obra, Milton? Olha, Monique, eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhido. É verdade. Porque depois do que foi lançado o primeiro, eu tive uma compulsão de escrever sobre o grande conflito mais recente, que foi a Segunda Guerra, mas eu não sabia exatamente por onde começar e etc, etc. Aí me veio uma inspiração mais ou menos o seguinte, siga aquele processo do método cartesiano. Ou seja, parte daquilo que você conhece e vai. Eu falei, opa, é um começo. Então, na realidade, quando eu digo o cartesianismo quântico, é que o livro em si foi estruturado dentro de um processo, né? Um processo de raciocínio, onde parte do conhecido, vou pegando o desconhecido, vou tirando, e assim eu chego até o fim. Na realidade, o livro é um romance em duas gerações, onde a primeira geração está mais ligado a esse cartesianismo. Vamos buscando. E a segunda geração está mais ligada a uma transcendência de corações e mentes. Então, isso na hora, assim, que capa, que título? Que título que eu vou escolher? Me saltou aos olhos cartesianismo quântico. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas vão olhar como se fosse um livro de ciência. Científico, Etc. Falei, não, deixa do jeito que está, porque foi intuitivo. E é um romance, e dentro do romance as pessoas vão percebendo, mais quando chegar no final, opa, da onde o cartesianismo levou em termos de ir dissecando uma estrutura social que vem em toda a história do cristianismo, que no final acabou acontecendo para chegar naquilo que eu queria, que era dos grandes conflitos, e aí foi uma ideia que eu só concluí no final porque eu fui roteirizado. Eu não pensei em roteiro nenhum, eu fui roteirizado. E quando chegou ali para a segunda etapa, puxa vida, a discussão estava em você continuar dissecando, chega no átomo, meu Deus do céu. E agora chegou nas partículas subatômicas em que eu tenho o salto quântico dos eureka, dos entendimentos. Meu Deus. Então nós estamos tendo algumas reflexões, por isso que é um romance, com sonhos, risos, alegrias, tristezas e muitas reflexões. E essas reflexões chegam também a fazer um paralelo com essa transição para a física quântica, porque é uma área de probabilidades. Pois é, para a gente entender um pouquinho esse método cartesiano que você comentou, né? Porque a gente precisa entender a obra como um todo.
Quando você fala desse método cartesiano, você está falando de Descartes, né? Aquele método da dúvida, ou seja, para quem não sabe, gente, o método cartesiano, que é o famoso discurso do método, ou seja, essa distribuição de razão entre os seres humanos. E aí Descartes tem todo a gente insere o Descartes ali, que, aliás, quem não leu nenhum livro de Descartes, aconselho. Depois eu posso até botar uma lista aqui para vocês. Estudei na faculdade durante muitos anos. Algumas coisas me vêm à mente, mas esse método cartesiano é justamente essa distribuição da razão entre os seres humanos. A dúvida metódica ou a dúvida cartesiana. E aí vem esse nome, né, o cartesianismo quântico, que na verdade parece meio científico, gente, mas não é uma obra científica. O autor, provavelmente nessa obra a gente já vai explorar, ele vem trazendo ali fatos históricos, não é à toa que ele insere esse cenário da Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas, como religião, como discussões familiares, ou seja, vai além dessa discussão cartesiana, se assim a gente pode dizer. E esse teu livro é o segundo, ele é a continuação, deixa eu ver aqui, do Vício de Origem, não é isso? Olha, Monique, um parênteses, o primeiro eu escrevi há 30 anos atrás, porque um japonês, à época, lá na década de 90, falou que era o fim do Estado-nação e aquilo me incomodou. Aí eu passei a escrever pequenos ensaios, fui guardando, desde a mão, máquina datilográfica até o computador, e guardei. Mas, para minha surpresa, eu cheguei lá e, quando eu resgatei os rascunhos, porque a minha esposa me cutucou na época braba do Covid, agora tu termina aquele livro. Eu tinha notado lá o seguinte: ô, meu irmão, daqui a 25 ou 30 anos você vai chegar ao final dele. E aquilo me surpreendeu. Então, o primeiro livro é no foco do ser humano, pegando na ciência alguns aspectos científicos para desenvolver os protocolos do cidadão. O segundo livro, que é esse da pauta de agora, tem outra visão. É a sociedade sendo vista por pessoas que vivenciaram dramas incríveis, que foi a Segunda Guerra. Então, sair daquele cartesianismo onde eu parto de uma certeza para descobrir outras certezas, isso já é uma quebra de paradigma quando você fala no discurso do método. Então, eu me fixei em René Descartes, no discurso do método, mas nas suas meditações metapsíquicas, e não naquilo que se fala da ciência de mensuração. Então, a partir do momento que essa mensuração deixou de ser da física clássica e entrou na física quântica, da probabilidade, poxa, a validade do Descartes está certo, porque nós chegamos na equação do pensamento e das sensibilidades todas através do pensamento de René Descartes. Então, ele não caracterizou nem deu força para a dúvida, ao contrário, ele deu força para o que é certeza, para dar certeza eu chegar. Então, isto aí, para mim, foi algumas ideias que lá no primeiro livro eu nomeei como vício de origem, como você mesmo disse, por uma razão muito simples. Meu Deus do céu, nós estamos na direção certa, mas no sentido equivocado. Nós não paramos para perceber das intuições, do conhecimento e como é que a coisa vai acontecendo. Gente, vamos realinhar os nossos pensamentos. Então, no primeiro livro foi visto a pessoa. E neste eu estou vendo um conjunto social por pessoas que vivenciaram coisas incríveis, que foram na Segunda Guerra. No primeiro livro tem 2 ou 3 ideias que quebram paradigmas, principalmente no final. E coisa séria. Sai de uma abstração, no primeiro livro, sai de uma abstração aleatória, que se admite por aí, e eu digo, não existe aleatoriedade, não.
existe, sim, uma coisa absoluta que criou tudo. E isto aí é como se eu estivesse falando de Einstein, né? Da variável oculta que ele disse quando ele estava trabalhando com a teoria da relatividade. Essa variável oculta, para mim, é uma variável clara e absoluta. E isto aí é uma coisinha do primeiro livro que põe as pessoas para pensar. Então, meu objetivo minha meta por si só é dar a escrita, fazer uma terapia para mim, auxiliando as pessoas a questionarem as suas certezas. Daí o cartesianismo. Matou a charada? Como eu trabalho com corações e mentes, já no segundo, e a gente entende que isso aí vem acontecendo na nossa era cristã, poxa, eu queria escrever sobre o grande conflito da Segunda Guerra, mas aí eu passei a entender como é que esses grandes conflitos foram ocorrendo. Muito bem, naquelas tertúlias familiares que você falou, é o momento da discussão desses três personagens que vivenciaram a guerra e foram para lá com objetivos de ajudar a manter a paz e a liberdade, ajudar a libertar a própria França, e as pessoas não entendem isso, fixando as tropas ali no norte da Itália para poder permitir a invasão da Normandia. Meu Deus do céu, como é que a gente se fixa e não percebe o conjunto que tanto se fala, o todo que tanto se fala? Porque a gente precisa dissecá-lo, dividi-lo, como a René Descartes falou, para entender. Só que agora, Monique, nós temos que entender como é que estão manipulando corações e mentes. Por isso que cartesianismo quântico é o romance onde quem veio da Segunda Guerra começou a colocar as suas ideias, as suas percepções da vida naquele período que vai da Segunda Guerra até o ano 2000, que este é o período histórico do romance. Mas o romance, eu dou spoiler, o romance não tem datas desse período. Nós vamos pegando eventos reais para fazer a ficção e a pessoa perceber no tempo histórico que aqueles três estão vivenciando. E os três, no próprio livro, né, dos corações e mente, da cabeça, digamos assim, quântica, a gente cita ali um spoilerzinho. Pô, se nós viemos da Segunda Guerra, pode considerar a gente maluco, então eu falo aqui o que eu quero. Sim, Matou a charada? bacana E isso, né? as discussões, ou seja, as reflexões são reflexões sérias, mas que Sim. não se limitam nesse período. É o limite, ele se limita, pelas discussões das tertúlias familiares, as discussões que eles estão tendo, dos três ali, envolve família e as pessoas, vem desde o início da era cristã até os dias de hoje, sem falar em religião, sem falar em nada, é simplesmente pegando fatos históricos. Mas vamos à sua pergunta. O segundo livro é a continuação do primeiro. Você sabe que eu me surpreendi que, quando eu concluí, eu cheguei à conclusão que ele poderia ter vindo antes do que o primeiro. É assim mesmo, essas pegadinhas literárias. Porque escrever é energia, né? Quando vê, a gente já escreveu, já deu um rumo na história. Agora, a capa é muito semelhante, só muda esse símbolo no meio, né? O do primeiro tem um símbolo e esse do segundo tem outro. O cartesianismo quântico esse aí. No primeiro é azul escuro. E aqui é uma outra figura. Essa figura, na realidade, é aquela região do início, digamos assim, da civilização ocidental, ou coisa parecida, que é a região do Egito, onde, na época, se pensou, nessa versão primeira, a grande biblioteca de Alexandria que está ali. O início do conhecimento. Não quer dizer que não tenha conhecimento em outros cantos do mundo, absolutamente. Mas remonta isso aí. E um pouquinho mais para a Europa, ali na parte da Itália, aquela coisa toda, dos monges escribas, que detinham todo o conhecimento. Então tem essa razão. Então, quando fiz o segundo, eu falei, gente, nós continuamos vivendo
esse processo de metamorfose, porque é um período, mas só que agora nós estamos saindo do cidadão, que no primeiro livro, quando eu escrevi, a minha ideia é não, negativo. A evolução é do cidadão. A globalização é do indivíduo, não vem querer botar o Estado, etc., acima do indivíduo, não. Então, no primeiro livro, que são pequenos ensaios, eu vou com mais ênfase para caracterizar o Estado, sem falar da conjuntura, mas falar do Estado associando com a ciência atômica, digamos assim, mas muito rudimentar, no sentido que a pessoa, apenas para despertar a pessoa a se questionar as suas certezas. O segundo já foi para um conjunto maior, e esse conjunto maior me surpreendeu, porque eu cheguei a algumas conclusões que eu não tinha pensado antes. Alguns paradigmas foram ali quebrados que eu não tinha pensado quando eu comecei a escrever. Por isso que eu digo, e falo lá na apresentação, que eu fui roteirizado. E a coisa Te foi entendo. deixei ir. Te entendo perfeitamente. Só como curiosidade, agora eu estou no terceiro, mas ainda estou estaqueando ainda, estou naqueles 10% Está no de comecinho. Sim. Tem vida própria e autonomia. Tem vida própria, exatamente. Quem escreve sabe que os livros têm vida própria, não tem jeito. Bom, aqui no cartesianismo quântico, a gente tem dois personagens que logo de cara o autor nos apresenta. Um romance cheio de ação, conhecimento e uma pitada de humor, onde Romualdo Joaquim e Sérgio vivenciaram nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ô Hamilton, quem é o Romualdo Joaquim? Adorei esse nome composto, gente. E o Sérgio? Fala um pouquinho dos personagens. São três. O Romualdo, o Joaquim e o Sérgio. Não é Romualdo Joaquim. É porque a foto que você me mandou, ela tá meio embaçada. E eu não tô conseguindo ler aqui. Agora eu tô vendo. 3. Eu achei que fosse Romualdo Joaquim, mas não, gente. É Romualdo, Joaquim e Sérgio. Isso é. Isso. Esses três, a composição desses personagens também foi assim, brotando, porque dentro do livro, esses personagens passam a assumir um apelido. Apelido deles, que veio da guerra, que etc, para manter a identidade deles e também não ter associação com ninguém, né? E aí tem uma coisa muito interessante. Esses três personagens, onde o Romualdo é o Sotino, porque chamavam ele de Sotino, porque ele só tinha tino para fazer as coisas, e ele acertava. Eu tenho o outro, que é o Juca, que era o elemento mais religioso, mas não digo em termos... Ou seja, ele estava lá por outro, com cada um com seu objetivo. E eu tenho o Sérgio, que eu vou adiantar aqui para vocês, que ele se autodenominou o Cotoco. Por que o Cotoco? Porque ele foi mutilado na guerra e perdeu um pedaço da perna. Então, tem coisas que se ri, etc. Mas, como eu conheci vários ex-combatentes, e aqui eu rendo a minha homenagem a todos eles, porque eles fizeram um trabalho magnífico, da conversa com vários, eu pude tirar um monte de ideias para compor cada personagem desse aí, para entender a cabeça dele para viver o pós-guerra. Então, é da Segunda Guerra? Sim, mas não trata de trincheira, não trata de tiro, não trata de destruição, nada disso. Trata da cabeça que eles construíram na volta para cá. Pós-guerra. E eu acrescento nisso aí uma terceira, ou seja, não é um personagem. Várias pessoas eu conversei, gravei e a coisa veio brotando. Mas
uma pessoa que eu conversei, mas assim, um sentido quase como uma terapia, e eu tentei transformar terapia para a pessoa com quem eu conversei. Eu tentei colocar, e a coisa deu certo, como se eles, os três, estivessem fazendo uma terapia, escrevendo essas relações, essas reflexões, como se fosse uma escrita terapêutica deles. Mas uma pessoa que eu julgo, no momento, exaltar com respeito, admiração, que é já falecida, que, olha, que me trouxe as maiores informações da guerra em termos de sensibilidade, que eu não consegui nem escrever, mas foi entrando no meio do texto, foi uma senhora, Major Elza Cansanção Medeiros. Ela foi a primeira voluntária brasileira enfermeira para compor o pelotão de enfermagem brasileiro que trabalhou no hospital americano. Então, essa senhora, a quem eu conversei já, ela já faleceu já há algum tempo, ela me apresentou uma visão, olha, fantástica em termos de crescimento, porque ela viveu no hospital a função de terapeuta para americanos e brasileiros acidentados. Assim, mutilados pela guerra, etc, etc. E isto aí... O Hamilton, Não. você está falando da Elza, eu vou mostrar aqui a foto dela para o pessoal. Essa daqui é a Elza Cansanção Medeiros. Ela é filha do médico Tadeu de Araújo, amigo de Alberto Santos Dumont e auxiliar direto de Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela. Ela foi a primeira brasileira a se apresentar como voluntária na diretoria de saúde do Exército para lutar na Segunda Guerra Mundial aos 19 anos de idade. Embora sonhasse em lutar na linha de frente, teve que se conformar em seguir como uma das 73 enfermeiras no destacamento precursor de saúde da Força Expedicionária Brasileira, uma vez que o Exército Brasileiro, à época, não aceitava mulheres combatentes. Pronto, pode continuar. Olha, Monique, que emoção, viu? Eu me reportei a ela me procurando no meu gabinete, quando estava nativa, para conversar, e eu pedi a ela, olha, me conta uma hora ensinamento. Ela falou, foi a função dela, hoje eu traduzo assim, né? A função dela como terapeuta para esses irmãos hospitalizados que não tinham condições de recuperação para voltar para o front, e também no momento não dava para voltar ao Brasil, né? E ela tem uma vivência muito particular da vida dela que eu me reservo não falar às pessoas que façam pesquisa. E ela traduziu com muita fidelidade a alma do ser humano que estava lá. Não importa se era americano, se era brasileiro, até mesmo alguns italianos foram atendidos. Então, aquilo que virava na cabeça deles muito contribuiu para trabalhar na cabeça dos ex-combatentes, desses três que vieram para o Brasil. Tá certo? Então, isto foi muito bom e eu fico muito feliz de fazer essa homenagem, trazer uma lembrança, Elza Cansanção Medeiros, a quem eu, olha, tiro o chapéu. Posso fazer um pequeno parênteses? Claro! Uma coisa que eu falhei no livro, ali na apresentação, quando eu faço o agradecimento à esposa. Como assim? Olha, como assim? É pelo seguinte, eu faço agradecimento, que ela me ajudou, me ajudou na parte mais sensível, etc, etc. Tu já imaginou eu falando de física quântica, etc, etc, falar em romance e ter trechos de romance? Seria estranho se não tivesse. Já fiz, eu fiz, etc. Mas eu pedi a ela assessoria, dá uma olhada aqui, o que deixa mais ligado ao tema. Aí algumas poesias dela, com ligeiros ajustezinhos de melhoria por ela mesma,
com a devida autorização dela, foram inseridas para dar aquele toquezinho que eu confesso que a minha visão espacial e a minha parte matemática não tem como. Então tem um calor romântico ali que agora eu digo não, e agradeço em público a minha esposa por ter me feito essa consultoria. Então, como é que maravilha. Para as senhoras. Muito bem. Qual é o nome da tua esposa? Regilsa. Ela também é escritora? Ela publica livro Sol também? Ou ela só teve a colaboração para te ajudar aí no livro, nessa pitada de romance? Não deu ainda tempo de publicar, porque ela escreve crônicas, poesias e sentenças. Então, às vezes, de madrugada, ela acorda e agora tem um celular, mas antes era uma caderneta para anotar ali. Para depois volta a dormir para poder lembrar no dia seguinte. Então, estamos catalogando direitinho, estamos ajustando. Ela está aqui, ó. Sou uma amante da escrita. Regilsa, querida, parabéns. E olha, tem muita precisão, concisão e clareza. Então, ela tem algumas frasezinhas que nós estamos catalogando que ou seja, eu dou o braço a torcer. Mas estamos aguardando um melhor momento para fazer uma mescla do que ela produz para ser uma coisa fluida e buscar a edição, né? Mas está perto, está perto. Que bom! Quando publicar, vem aqui para que a gente possa falar sobre as suas obras, hein? Vou te cobrar. Todo mundo adora poesia, poema, o pessoal adora coletânea. Está super convidada. Bom, voltando aqui um pouquinho no livro do nosso escritor, ele tem aí, né, o Romualdo, o Joaquim e o Sérgio. E essa pegada do pensamento, das certezas, das dúvidas pós-guerra, gente. Aqui a gente tem experiências cujos reflexos sobre as suas vidas motivaram duras reflexões sobre tantos paradoxos lá e aqui vividos, antes e depois daquele enorme conflito. Os paradigmas em ebulição da época e a condição de ex-combatentes os credenciaram a navegar pelos campos das ideias com a leveza daqueles que viram as trevas da morte rondar bem de perto. O teu livro, o Hamilton, ele é em primeira ou em terceira pessoa? Olha, tem fases de primeira e fases de terceira. É algo que foi fluindo e não tive a preocupação de fazer a narrativa. Tem muito diálogo, sabe? Muito diálogo, muita opinião e etc. entre eles. Nas reuniões deles, tem esse diálogo da troca das ideias. Na parte de reflexão, que é mais de principalmente de um elemento, é como se fosse uma pequena confraria, que eles trazem à reflexão coisas em que o Sotino, que é o classificado como o que tinha tino, né? Ele é só tino, então fica Sotino, ele transcreve, começa a colocar as coisas e, formalmente, né, ele se reúne para discutir aquilo. Então aparece mais como uma primeira pessoa, mas é uma mescla, não há uma preocupação dessa estrutura, do jeito que veio foi, ok? Agora, esses diálogos, né? O diálogo dentro de um texto, ele transforma de fato a narrativa mais dinâmica. E dentro desses diálogos que você colocou na tua obra, o que exatamente eles estão explorando? Quais são essas reflexões que vêm à tona? O que eles estão ali conversando entre si? Às vezes discordando, às vezes relembrando. Enfim, o que tu traz nesses diálogos entre os personagens?
Olha, vou fazer força para não dar spoiler. Ah! Eu fico cutucando, né, gente, o escritor. É. Então, vamos à estruturação. Ele se passa, no, digamos assim, no pós-guerra até 2000, tá certo? Esse período do pós-guerra, nós temos situações conflitantes, paradoxais e muita coisa diferente acontecendo. Então, nós temos o baby boom, lá da década de 60, etc, etc. As reflexões deles diante do contexto, meu Deus, eu fui lutar pela liberdade lá fora e agora eu estou vendo a coisa acontecer com um problema aqui dentro. Então, os fatos históricos militares que aconteceram aqui dentro no período pós-guerra e que marcaram esse período, sem caminhar para um lado ou caminhar para o outro, eu apresento as reflexões deles com relação a essa conjuntura do momento dessa polarização da União Soviética com o Ocidente e Estados Unidos. Mas não uma posição em que a gente está acostumado a viver por aí, embora a gente pense alguma coisa. Mas uma visão diferente, já mais no sentido quântico, em querer mexer com consciências, né? Corações e mente para o predomínio do poder. Então, reflexões de por que aconteceu aquilo na Ásia, algumas confusões lá, digamos assim, por que do Japão, por que da Coreia, por que do Vietnã, por que dos problemas que nós tivemos aqui, mas numa visão de fora para dentro. Tá certo? Essas reflexões aconteceram, eles discutindo entre eles. Poxa, eu fui lá para fora para lutar pela liberdade, contra a opressão e não sei o quê. Agora está acontecendo esses negócios aqui. Então, isso traz a reflexão do que esses combatentes que fizeram efetivamente um nome, o bom nome do Brasil e do nosso DNA, porque tinha gente ali, descendente italiano, que foi combater na Itália, para o momento que nós vivíamos aqui. E muito do que aconteceu aqui é fruto desses irmãos que vieram de lá e falei, peraí, meu irmão, aqui não. Eu não fui lá fora para dar vida pelo mundo inteiro, defendendo o Brasil, porque tudo que aconteceu na nossa costa marítima, o afundamento de navios brasileiros, para ajudar a libertar a França, para chegar aqui e ficar à mercê de não ser. Então, isso é um reflexo que traz o questionamento, sem posicionar para mais instigar o pensamento de como é que aqueles movimentos de época aconteceram e as forças antagônicas aconteceram. Tanto é que quando eu chego lá na segunda etapa da segunda geração, que aí eu tive um bloqueio, não passa do ano 2000, é como se deixasse a ideia seguinte: nós estamos vivendo o ápice dessa metamorfose no mundo em que as dificuldades maiores do mundo ainda virão. Que é o que está acontecendo agora. Mas eu não falo no livro, nem tive chance de... Não é chance, nem vontade, eu fui bloqueado. Com que ele não saía nada. Mas deixamos isso aí para fazer a relação, porque o objetivo maior, e eu entendi assim, é fazer com que as pessoas pensem sobre si e nas suas certezas. Tendo em mente que a visão de realidade é de cada um, de acordo com o seu momento e aquilo que ele trouxe já da bagagem do passado. Entretanto, então eu já te dei uma ideia dessas reflexões deles aqui no Brasil, ok? Mas veja bem, um deles, por questão de origem, tá certo? Ele trouxe o questionamento também para as reflexões, em função de ganchos que tem nessas reflexões aqui dentro, trouxe uma reflexão, no meu entender, para mim foi a minha surpresa do livro, que eu não tinha pensado, uma reflexão da origem do cristianismo até os dias de hoje, do ano 2000. Mas sem aquele rigorismo histórico, não, em linhas gerais. Poxa, o Império Romano se dividiu. Qual a consequência disso?
Depois nós tivemos as inquisições, qual a consequência disso? E aquilo veio num embaralhar de ideias muito claros que traz o questionamento ao leitor do porquê da Inquisição, ou para quê, ou porquê. O porquê, ou para quê, de Napoleão, o porquê, o para quê de Hitler, e o porquê e o para quê do que aconteceu lá na União Soviética, com Lenin, etc., que a gente faz pinceladas, para entender o porquê e o para quê do que está acontecendo hoje. Então, é uma relação histórica que a gente fica, poxa, mas a história se repetiu, aí tem uma consciência quântica embutida, é questão de, né, de entender, não, existem fatos e fatores transcendentes que, se assim permitiram que acontecesse, é que para as coisas fossem, e chegasse neste momento em que nós estamos vivendo esta metamorfose. Em síntese, o livro fecha dando ideia que estamos em um final de ciclo. E toda mudança de estágio, toda mudança de estado, né? Aí eu dou um exemplozinho do primeiro livro. Você pega um ferro, vai jogando calor. Ele vai aumentando a temperatura. Num determinado momento, você joga calor, ele não aumenta mais a temperatura, ele funde, muda de estado. Aí você começa a botar calor, aumenta a temperatura, até que funde, vira gasoso. Então, o mundo mais denso, no mundo quântico, não dá muito, não é muito. Ele é muito mais do cartesiano. E na medida em que você vai tendo essas mudanças de estado do sentido físico, atômico das leis naturais, você tem o mesmo nas leis morais. E é isso que está acontecendo. A minha preocupação, não digo preocupação, mas o meu questionamento hoje, como eu, não escritor, mas como ser humano, é que toda ruptura tem dor. Sim. Toda mudança de estado tem algo que parece uma anarquia, mas na verdade é um caos, né? É algo que vai se estabilizar e vai seguir num outro patamar. Então, essas reflexões que um deles começou a fazer, mas não teve condições de concluir, e as atas, porque eles tinham uma formalidade brincalhona, né? Porque, do ponto de vista do combate, você tem um rigorismo disciplinar muito grande e é espelhado nessas atas deles. Ele deixa ali as observações do que ele acha, o que é bom, o que ele acha que é mal, as sugestões dele, nas discussões com os amigos, mas não conseguiu fazer, digamos assim, pegar a assinatura deles das últimas reuniões, porque passa para outra fase, e aí tem alguns spoilerzinhos que deixa para lá. Mas essas ligações das pessoas da segunda fase com a família anterior também suscita uma ideia mais quântica de um relacionamento mais transcendente, que justifica toda a evolução, que aí pega o primeiro livro. Muito bem. Só abrindo um parênteses aqui, o nosso autor falou anteriormente dos baby boomers, né? Que eles aí são conhecidos como filhos do pós-guerra. Eles ali foram nascidos na explosão, né? Desse crescimento populacional após o fim da Segunda Guerra. Ou seja, esse é o nome que se dá à geração que teve o auge ali da juventude na década de 60 e 70. Agora, Hamilton, seu livro está à venda aonde? Para quem quiser adquirir, tem físico, tem digital, como é que está isso? Olha, o primeiro está em todas. Esse, por ter sido lançado que um mês e pouco, e eu não consegui, por outras razões, de fazer um lançamento formal. No primeiro eu consegui fazer, fizeram para mim, a Associação Comercial do Paraná fez o lançamento formal. Nesse eu não consegui, mas eu deixo a coisa acontecer. É na editora Atlântico. Se você colocar no site, porque ele é por encomenda, sabe? Se você colocar no site o Cartesianismo Quântico, aparece Hamilton Ramos, bateu ali, ele linka com a editora Atlântico,
que é da Astrolábio, e ali se procede. Uma outra livraria já está começando a colocar nas suas telas. Como aconteceu no primeiro, ele foi expandindo, 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 e no primeiro chegou até na Amazon, me perdoe aqui a anunciação, né, da livraria, até pelo e-book, né? Pelo e-book, etc. Esse, por ter sido recentemente, 1 ou 2 meses atrás, ele já está na segunda, e acredito que a tendência é aumentar as livrarias e chegar até nessa situação com todo mundo. Mas aqueles meus amigos que já leram o primeiro e ligaram para mim no final, aí, Hamilton, cheguei no final e agora entendi o vício de origem. E eu estou precisando recompor as minhas certezas. Eu falei, puxa vida, conseguimos. Então, acredito que no futuro eu terei o prazer de ver e acompanhar o crescimento do número de editores, inclusive chegando no ponto eletrônico, no modelo eletrônico. Editora Atlântico. Editora Atlântico. É só botar Cartesianismo Quântica, Milton Ramos, aí aparece o link. Entrou no link, está sendo vendido. O custo maior que eu vejo proporcionalmente é o da entrega em si, né? Em relação ao preço dele. E uma coisa que é importante eu falar, que por ser por encomenda, digamos assim, eles dão lá 15 dias, eu não me lembro de cabeça não, 2 semanas, etc. Mas eles fazem lotes pequenos, e quando esgota, eles fazem mais um lote, então às vezes demora um pouquinho mais. Mas que chega, chega. E um outro detalhe, que tanto naquele livro quanto nesse, ele foi publicado aqui no Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. É porque a Atlântico, né, ela distribui para vários locais, vários países, se eu não me engano é da Chiado, e aí também Portugal, enfim, eles têm essa junção. A ideia é bem interessante, né? Imagina ter teu livro em Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola, enfim, é muito interessante o que eles fazem com os autores nacionais. Qual é o teu Instagram, Hamilton? Hamilton O. Ramos. Hamilton com H. Muito bem. Então, gente, eu sei que eu estou aqui no Instagram. Vamos. Isso, eu sei que eu estou aqui no Instagram do Hamilton, né? A live vai ficar no feed aqui do nosso autor e vai ficar canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon do livro Não Me Livro. E também no Instagram, @MoniqueMM18. Então já corre lá, já segue o autor, segue o Instagram do podcast, se inscreve no canal do YouTube para que vocês possam acompanhar as entrevistas que acontecem com autores nacionais e com profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, terapeutas, porque o podcast faz essa junção de literatura com saúde mental. Hamilton, querido, que maravilha de bate-papo. Pequeno acréscimo. O sinopse que vem no link da Atlântico, ele pega a orelha do livro. Então, não pega a quarta capa. Então, essa conversa que nós tivemos, para mim, foi valiosíssima, porque a quarta capa dá a ideia do geralzão, né? Do romance, né? De como é que vai ver. Já a orelha, não. A orelha aprofunda um pouquinho mais nesse pensamento que você buscou. Então, é apenas esse pequeno detalhe aí. E eu fico muito feliz, né, por ter a oportunidade de estar fazendo o lançamento oficial
através da nossa amiga Monique Pacheco. Eu é que agradeço esse privilégio de poder conhecer mais a sua obra, conhecer você, saber que produziu aí um belíssimo romance, falando de coisas bem interessantes, construindo personagens muito significativos. Espero que você não pare de escrever, que 2024 a gente se reveja, que você volte com novas obras, com novas histórias e só sucesso, né? Eu só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido? Obrigado, boa sorte, sucesso, saúde sempre. Ô, Hamilton, só finalizando o negócio aqui. Eu vou sair da nossa live. Você vai apertar o xizinho aí em cima, aonde está o ao vivo, e vai gravar a entrevista. Ele vai falar assim, encerrar a entrevista, aí você sim. Aí ele vai te dar manter ou descartar. Você vai manter. E aí o Instagram vai salvar a entrevista. Eu vou pegar o link e vou jogar a nossa entrevista para todas as plataformas do podcast, tá? Tá ok. Eu agradeço a você e a todos, né, que tiveram a oportunidade de compartilhar, né? Compartilhar vivências, cada um vai aprofundar e lá na frente a gente integra isso tudo. Maravilha, muitíssimo obrigada para quem entrou, quem saiu, quem ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois. Dizer que eu só volto amanhã. Obrigada, Milton, um beijo. Outro, fique com Deus.